Oi, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga. E eu sou a Thaís Salã, psiquiatra. E vocês estão no tempo próprio. Vocês já pararam para pensar como uma psicóloga e uma psiquiatra assistem a um filme ou a um desenho? Será que a gente consegue desligar esse olhar clínico? Nem sempre, né? Mas olha, muitas vezes é divertido. Divertido e também a gente aprende bastante. E hoje a gente vai falar de um filme que espelha a nossa prática do dia a dia e também que está inserido no que a gente fala nesses últimos episódios sobre emoções, regulação emocional e sobre o livro que vem a seguir nessa quinta-feira de Permissão para Sentir. A gente vai falar dos personagens, que é muito divertido. Aliás, o filme é Divertidamente. E a gente vai falar do Divertidamente 1. Se vocês gostarem, deixem aqui nos comentários, que aí a gente se programa para fazer o do Divertidamente 2. Nosso primeiro podcast sobre filmes não poderia ser diferente. A gente escolheu Divertidamente justamente porque é um prato cheio para nós e para a gente entender como que a gente funciona, qual o funcionamento humano. E se você ainda não assistiu, fica aqui o nosso alerta de spoiler. Esse é um filme muito interessante, que traz com leveza as emoções, transformando-as em personagens e história. E mostrando como as emoções elas trabalham juntas para moldar as nossas experiências. Então vamos lá, Dani, vamos falar sobre o Divertidamente 1. Não, a gente não quer fazer aqui um review, né? Uma análise do filme em si. A gente quer trazer exatamente esse nosso olhar, enquanto profissionais de saúde mental, do que a gente vê do filme trazendo para a vida real e ampliando até para vocês em casa, para que vocês até tenham um olharzinho de psicólogo ou psiquiatra no filme, que é muito legal, né, Dani? O filme ele traz a Riley, né, como personagem principal, que é uma garotinha no primeiro. E justamente como as mudanças de vida podem nos impactar, né? De uma certa maneira, esses sustos que a gente vai levando na vida, que a vida traz pra gente a todo momento. Quais são as nossas reações, como que a gente reage, quais as ações a gente pode ter em cima disso. E, na verdade, ela não é a personagem principal, eu errei porque as personagens principais são as emoções. No caso desse especificamente, a alegria e a tristeza. E a temática, o pano de fundo, né, para as emoções é a Riley passando por um período de mudança, mas uma mudança grande. Vamos lembrar que existe o estresse tolerável e o estresse tóxico. Então, quando a gente tem uma mudança significativa na nossa vida, traz uma demanda, um desequilíbrio, a gente se desequilibra emocionalmente. E se a gente não tiver pessoas ao nosso redor que nos ajudem nessa mudança, a gente pode adoecer. E a Riley muda de um lugar de neve, onde ela praticava o hockey inclusive com a família, estava bem inserida com os amigos, e eles vão para São Francisco, que o pai dela recebe porque o pai dela muda de emprego e vai aí então para a costa oeste, calor, super urbano, né? Enquanto onde ela morava antes tinha o patinar no lago congelado, tinha um maior contato com a natureza, e ela vai para esse lugar que tem hábitos diferentes, vivência diferente, pessoas diferentes, alimentos diferentes. A pizza do brócolis é inesquecível. E que a gente conseguindo se adaptar, a gente desenvolve resiliência. Então é bem interessante esse momento. Isso, e a adaptação não é fácil, né? Os processos de adaptação, os processos de transição, eles não são fáceis, principalmente quando a gente tem muita dificuldade em terminar algo, em findar algo, né?
que é o que vai acontecendo ali com ela, uma dificuldade de falar, não, isso aqui terminou, então como eu faço para seguir adiante e dar continuidade? Essa dificuldade do let it go, né? Do soltar, do deixar ir, para que algo novo possa se formar. Então ela no início não deixava nada se formar. Sim, ela ficava presa ao passado, mas também tem o passado, mas também tem o futuro. A gente fica bem quando a gente tem uma certa previsibilidade do futuro. Como pedir para uma garotinha com a idade dela, indo para esse lugar que traz informações totalmente diferentes, que ela tenha uma previsibilidade da vida, uma mínima, porque a previsibilidade nos organiza. Então, ela realmente se desorganiza. E a gente tem que lembrar, né, que esse lugar de planejamento futuro, neurologicamente, ele só começa a surgir quando a gente é adolescente, ali pelos 14, 15 anos, se eu não me engano, né? Então, realmente, para as crianças, sim, esse planejamento futuro, essa previsibilidade é muito mais difícil. Mas não é exatamente um planejamento futuro. Sim. É uma previsibilidade no sentido assim, eu estou aqui nessa minha casa. Minha mãe sai, mas eu sei que minha mãe volta. Sim. Tanto que tem, o pai sai, vai trabalhar, ela fica aterrorizada, porque ela está num ambiente diferente. Ela não tem mais... Desconhecido. Exato. Então, aquilo que ela tem de padrão quebrou. Então, é um pouquinho meu pai não nunca mais vai voltar, meu pai vai ficar assim para sempre, e isso surge na cabeça da Riley. Então, apesar de não ter essa capacidade requintada de planejamento, que são as funções executivas de futuro, mas tem isso aqui é conhecido, então isso aqui acontece dessa forma. Aí, quando muda, ela fica com medo. Sim. E aí vamos para as emoções dentro da cabecinha dela, né? Que aí no filme, aí minha crítica, vai lá para a cabeça e coloca as emoções na cabeça. As emoções não estão na cabeça, gente, mas tudo bem. Essa é uma discussão. É uma discussão para outra hora. Eu amo o filme, sou apaixonada. Temos os personagens. Temos os personagens, né? A alegria, a tristeza, a aversão, o nojo, como colocaram, mas é a aversão, o medo e a raiva. Faltou um, que é a surpresa, o maravilhamento. Né? O maravilhamento, né? Esse deslumbramento. Sim, mas são as 5 emoções mesmo, né? Isso que é o que a gente sente, é o gut feeling, né? Exato. E por quem você quer começar? Eu não sei. Vamos começar, eu acho que o mais popular, talvez, não sei porquê, mas talvez o que as pessoas consigam identificar, porque tem uma intensidade alta, né? Então, tem uma intensidade alta de demanda metabólica e tem um desagrado alto também, que é a raiva. Então, eu acho que a raiva ela é bem marcante. E é uma das personagens que eu mais adoro, assim. Então, a gente começa pelo design da raiva, né? Acho que é aquele quadradinho achatado. E a raiva tem isso. Duro, você vê que ele denso. é duro, é denso e diz muito mesmo do que acontece conosco quando a gente fica com raiva. A gente endurece e a gente se prepara para daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, ou então eu vou para cima e eu vou guerrear, né? Ou então daqui ninguém passa. Então a raiva ela tem essa função para nós, né? Que é importantíssima. E a raiva eu acho fofa também, porque quando ela explode, depois ela desmonta. Ao mesmo tempo que ela é densa, depois que ela tem a explosão. É bem o denso mesmo. Quando ela tem a explosão, que muitas vezes ela põe fogo ao redor. E aí quando a raiva vê o que ela fez, o que ele fez, né? Ele fala, se sente culpado e tal. E tem mas também tem os momentos positivos, onde vamos lá, vamos para cima, mas também tem os momentos que mostram que quando a gente está com a raiva ali ativada, não que a gente tenha só uma emoção no momento, podem ter uma sobre a outra, mas ela tem uma tendência negativa às coisas novas. Então, não, isso não vai dar certo. A raiva ela é protetora, né? Então a gente vê que a raiva ela vai protegendo de alguma maneira, a tentativa é de proteger as outras emoções.
E ela tem isso. Então, um fechamento para o que é novo. Tanto que a raiva é o mais velho, né? Quando você olha no desenho, a raiva tem um aspecto de ser o mais velho da turma. Tá com terninho, terno, né? Tem a gravata? Não tem. Aí minha memória já me falha. Mas tem... não, a gravata é a raiva no pai, não. É no pai. E é interessante como as emoções, elas têm também um pouquinho a característica carinha. de cada pessoa, né? Porque é isso, as emoções elas são subjetivas. Vai variar de pessoa para pessoa. Então, acho que é importante a gente dizer que a raiva, ela pode explodir tudo, se a gente não souber conversar com ela, ou a raiva pode nos dizer que algo está errado, que algo não está bom para nós, que a gente precisa colocar limite em algum lugar, ou que a gente precisa dizer alguma coisa a alguém. Sim. Ela abre o caminho da comunicação se a gente souber usar ela direito. Mas eu acho que a doçura da raiva tem gravata. Tem gravatinha. Eu tenho gravatinha. É o mais velho. É o mais velho. É porque eu lembro que tinha alguma coisa que me remeteu a mais velha. A gravata, a raiva tem gravatinha. Mas a raiva tem uma doçura. O que eu acho muito informativo de que raiva não é do mal, raiva não é uma coisa... Nenhuma emoção é ruim ou boa. Mas tem ele é doce. E ele se preocupa, né? Tem uma preocupação com um todo. Então, de novo, né? É como a gente vai conversar com a raiva que existe em nós, em todos nós, emoção básica. Sim. E também, vou polemizar aqui, será que a gente gostou tanto da raiva porque a gente tem experimentado ou com mais frequência ou está com mais dificuldade de regular essa raiva? Porque realmente chamam muita atenção. E aí eu vou para um outro personagem que também, pelo que eu converso com as pessoas, chamou muita atenção, que é a tristeza. E a tristeza é tão fofinha, ela é toda redondinha, ela tem uma sabedoria, e você olha a tristeza, é isso, a tristeza é um derretimento, né? De novo, como a emoção vai para o corpo, né? E eles souberam fazer muito essa sensação da tristeza de derreter. E falar mole, sim. e devagar, quase sim. chorando. Tem uma coisa da garganta. Tem uma coisa de ir pro fundo, né? Da profundidade. Tá doído, tá difícil. Eu brinco que a tristeza é o lugar da poesia. A tristeza traz a beleza pra vida. Sim. O relacionamento da tristeza com a alegria é rico de assistir. Porque depois a gente chega na alegria, mas a tristeza, ela tenta falar, ela tenta se fazer... Ela tenta falar, mas ela não se faz ouvida. Sim. Existe uma coisa do... não... puxa, eu sou menos. É meio que coloca para baixo do tapete, né? A gente sempre coloca a tristeza para baixo do tapete. Até porque hoje em dia não é legal aparentar a tristeza, expressar a tristeza. Você tem que estar alegre. Nenhuma das expressões, né? Então, quando a gente fala nenhuma das emoções que tem um baixo agrado, parece que tem lugar hoje na sociedade. Não. Gente, quem você vê no Instagram, stories, que nem a tristeza. Ou explodindo, a não ser que sejam aqueles vídeos cômicos e tal, né? Que fazem uma sátira com relação a isso. Lá tem o quê? Tem alegria, vibração, né? E isso mostra muito de como a gente também lida com a tristeza aqui. Exatamente. Então a gente vai falar, né, no livro sobre o Social Emotional Learning, que é o aprendizado social das emoções, né? O quanto a gente tem lugar na nossa sociedade para a gente expressar as nossas emoções, para a gente dizer das nossas emoções, para que justamente não aconteça
o adoecimento, o bullying e outras tantas questões que podem vir da gente suprimir as nossas emoções, Sim. sejam elas quais for. Olha que legal também. Vamos falar da morfologia. Uma palavra bonita, né? Morfologia da tristeza. Óculos. Aí remete, acho que por isso que eu senti essa coisa, essa sabedoria. Ela fala bonitinho também, né? Sim. Ela fala, a fala dela. A fala dela é doce. Ela é doce. Ela é gentil. A tristeza, ela tem uma gentileza. Muito a gentileza. E também ela tem umas sacadas interessantíssimas de conectar as coisas que estão acontecendo, que as outras, algumas outras emoções vão passando que nem um trator, assim. E ela é mais contemplativa. Ela é mais contemplativa. A tristeza é contemplativa. Ela é gordinha. Isso não precisa. Ela é redonda. Ela não é gordinha, ela tem uma forma arredondada. Então, se a gente pode dar um redondo para a nossa vida também, né? Porque a gente pode fazer um redondinho para nós. A gente pode fazer um cantinho aconchegante. A tristeza, ela é aconchegante. Sim, sim. Mas tem isso do redondo. Do redondo, né? É o gostosinho. Ela é um redondo só. Um redondo só. Ela é um redondo só. Ela não tem nem pescoço, ela é um redondo só, né? Ela mal tem pescoço. O pescoço é junto. Chama atenção se a gente for comparar com a alegria. Que é já o esticado. Então vamos falar da alegria. A alegria é longilínea e com o cabelinho azul ali, toda amarelinha, com o cabelo azul, toda espivitada. Então a tristeza, enquanto a tristeza tá mais pro chão, a alegria tá mais pro céu, né? Então postura. a alegria ela já tá lá em cima, né? Dani, e ela vive no sistema nervoso, ela vai pro sistema nervoso, né? E ela tá uma energia vital, dá uma energia, aquela alegria, né? Mas a alegria corre o risco de atropelar o excesso de alegria. Então vamos lá, são os excessos. Nenhuma emoção é boa ou ruim. Mas o excesso de alegria pode nos cegar para algumas coisas e a gente pode sair por aí nos atropelando. Sim, isso acontece mesmo com a gente. Na tentativa louca de estar sempre alegre, né? Então, diga-se de passagem, porque a alegria se embanana. Quando quer só alegria para Riley. Tem isso, mas a alegria nos coloca num estado de otimismo que sinaliza para o nosso cérebro, tá tudo certo, tá tudo sob controle. E aí a gente, não, isso que você falou, a gente passa por cima, a gente não analisa os riscos, e aí pode ser que a gente meta os pés pelas mãos. E também, assim, quando a gente toma a decisão num momento que a gente está empolgado, que já é um sentimento, mas tem a alegria ali dentro. Já que a gente está empolgado, às vezes a gente pode se comprometer demais com muitas coisas. Aí quando a gente pega, não, porque vai dar certo, vai dar. E a alegria faz isso com frequência. Sim. A alegria pega um monte de coisa, e aí quando você vê, ela vai deixando cair, e ela vê, ela não dá conta de tudo aquilo. Mas ela vai, MacGyver, assim, arrumando um jeito em cima do outro, e aí o negócio vai virando bagunça, né? Isso, exatamente. Então, pode bagunçar toda a emoção em excesso. Um único tom emocional, né? Se a gente fica monotonal, veja, não é um bom negócio, nenhuma delas. Né? Sim. E vamos entrando nas outras duas personagens aí do desenho, que eu acho que são extremamente essenciais, aparecem ali, mas quase como coadjuvantes, né? Que é o medo. Como o medo é importante para nós, a gente ter contato com o nosso medo, a gente saber, porque o medo ele tem uma especificidade, né? O medo é de algo, que é diferente da ansiedade, porque a ansiedade é uma antecipação que eu não sei do que vai ser. Mas o medo ele é específico. Eu tenho medo de alguma coisa. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de não dar certo. Então o medo ele tem uma especificidade. Ele se desdobra em ansiedade. Ele pode se desdobrar em ansiedade. Né? Então, mais que aí, é do segundo filme. Tanto que você vê que o medo,
Quando a gente fala da forma, do formato, o medo e a ansiedade, eles têm algo um pouquinho similar, aí, mas aí fica para o segundo desenho. Então, o medo, ele tem essa coisa de se dobrar sobre si mesmo, né? O medo é aquele comprido com o pescoção e ele se dobra sobre si. E só voltando na questão das cores. Ah, é verdade, as cores é fantástico, né? O medo, ele é o roxinho. E o roxo é a união de que cores? Do azul Com vermelho. com vermelho, da raiva com a alegria. A gente não sei se a gente pode fazer essa associação, que o medo é a raiva com a alegria. Dá para fazer isso? Ok. Raiva com alegria? É. Ah, raiva... Ah, não, a raiva com a tristeza, perdão. Errei! A raiva com a tristeza. É o vermelho com o azul. Sim. O medo é. O medo é. É uma união de... É desconfortável, mas eu posso estar mais para cima ou mais para baixo. Ou pode ser um medo que me congela, que me paralisa, e eu não consigo me mexer. Ou pode cair, o medo estaria mais roxinho ainda, estaria mais para azul. Ou se o medo vai começando a ficar mais para rosa, o medo vai ficando mais para rosa, vai ficando menos roxo. Aquele roxo vai ficando azulado, né? Se a gente pegar o degradê, quando ele vai indo pro lilás, tem predominância de vermelho. Então, é um medo que me faz reagir. Ok, eu nunca tinha parado para fazer essa associação. Você acha que porque cabe? Acho que talvez sim, mas o medo, ele é uma emoção primordial também. Sim. Ele não é um sentimento que talvez seja uma junção de duas emoções, uma sobreposição. Ele não é uma sobreposição, mas eu entendo que o medo tem em si esse degradê. Né? Eu acho que o medo, ele tem esse degradê, como todas as emoções têm. Então, sim, a raiva, ela pode ser uma chateação, como pode ser uma raiva mais forte, que a gente vai pro ódio, a gente vai pra ira. Então, a gente tem os degradês das emoções que podem ir variando. Sim. Mas o medo, ele tem essa função de proteção também de nós. As emoções, eu não acho que elas sejam estanques. Não, muito pelo contrário. Por isso que acho que a progressão entre as cores é porque elas são num contínuo. Sim, elas são um contínuo. Então, quando a gente olha, né, é uma roda mesmo que ela vai se interagindo, né? É complexo a gente tentar fazer uma demonstração gráfica de das emoções. Sim. Porque a gente está fazendo isso aqui o tempo inteiro, né? A gente está indo e voltando em todas elas e misturando. Nós temos essa capacidade que eu acho maravilhosa de sentir 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu posso estar com medo e com raiva e tristeza junto. E elas acontecem ao mesmo tempo em nós. Sim. E o medo, ele também ele é protetor, mas ele protege a Riley, mas ele não é, se a gente for comparar com a raiva, São 2 tipos diferentes de proteção, completamente diferentes. Então o medo, ele nos protege, mas o medo, ele também, como a raiva queima tudo ao seu redor e pode explodir, e também não é bom porque pode afastar todo mundo, pode afastar todas as pessoas e a rede de apoio. O medo, ele pode fazer com que a gente não vá para o mundo. Então, que é função da raiva também, nos colocar no mundo. Essa é a função boa da raiva. A função boa, sim. Que a gente vá para o mundo, que a gente lute na vida. E o medo, ele pode ter esse revés. Então, o medo é bom porque ele vai estar ligado, vai estar atrelado a essa necessidade de sobrevivência. Se eu tenho medo se eu tenho medo do leão, eu tenho mais chance de sobreviver do que aquele que não tem. Sim. Né? Ele tem essa questão de sobrevivência muito forte, importante, mas o medo em excesso, eu não vou sair da caverna nem para pegar comida. Morro de fome. Eu morro de fome, posso morrer de inanição. Então, a gente pode entender essas intensidades, né? Então, com que intensidade e como que eu tô conversando com o meu medo? De novo, né? Como que a gente conversa com cada uma delas? E ela, em termos de formato, ela é mais longilínea, né? Também. O medo é mais longilíneo e é isso, ele vai se dobrando. Ao contrário da alegria, que é toda para cima, o medo, ele se dobra sobre ele mesmo. Uma concha.
É uma Feche. conchinha que vai fechando. Exatamente. E temos A aversão, a o nojo, aversão. né? O nojinho, a aversão. Como explicar, né, a importância da aversão? Eu acho que ela, por Nossa, exemplo, protege de sensações desagradáveis, de sensações assim, de paladar, de sim, de tato. tato, em- E isso, de pessoas, de pessoas. de Se a situações. gente pensava na época, quando a gente era nômade, isso evitava contaminação alimentar, Contaminação alimentar, da gente né? morrer O envenenado. cheiro, então aquilo me afasta. Isso, acho que a aversão ela tem um papel também protetor. Olha que legal. Também é extremamente importante para nós. Tem alguns estudos, inclusive, que mostram que em ratos, tá, gente? Isso não é em humanos, é em ratos. Mas esses estudos mostram que se eu dou para a ratinha mãe lá determinada substância XYZ e ela aprende a ter aversão daquilo, né? Ela vai aprender a ter aversão de algo, porque eu vou pareando com choque, com qualquer coisa assim. Os filhos, eles não precisam do pareamento com aquilo com o que é aversivo, mas eles já vão ter a aversão daquilo que, por exemplo, eu vou parear um pedacinho de queijo com choque. Então, toda vez que a ratinha vai lá pegar um queijinho, eu dou um choque. E a outra ratinha, ela pode pegar o queijinho tranquilo, que eu não vou dar o choquezinho nela. Aí as duas ratinhas têm filhos. Os filhos dessa ratinha que levava choque, eles não vão querer o queijo. Eles vão entender que o queijo é aversivo. Enquanto os filhos da ratinha que podia pegar o queijo à vontade vão adorar o queijinho. Porque existe a liberação ali do cortisol. E aí a E gente tem a aí epigenética, então né? passa na placenta e sinaliza no cérebro que está a informação do bebê. Então, veja, a aversão, ela também pode ser um pareamento. Então, nem sempre, né, a aversão ela é tão funcional assim. A gente precisa entender Sim, se a aversão sai, eu continuo querendo distância daquilo ou eu posso me aproximar, sim. né? Se eu desorganizo a aversão em mim, eu posso me aproximar de algo que é aversivo, porque às vezes a aversão não é minha. Né? A aversão é algo que me contaram, que me falaram que aquilo não é bom. Não é um cuidado também que a gente tem que ter, né? Conosco. Sim. E a aversão ela pode ser desenvolvida também. Sim, a aversão ela pode ser bastante De formas que às desenvolvida. vezes a gente não consegue explicar. Né? Isso é como um bebê ou uma criança pequena que come uma coisa e depois para de comer. Não é uma seletividade de lá de. Alguma É coisa alguma coisa. aconteceu ali. Sim, meus pais contam, dá um exemplo, né? Meu pai conta que quando eu era criança, que eu ia muito pescar com ele, que eu amava comer peixinho frito. Que eles fritavam ali na hora, né? Depois, ou na fogueira mesmo. E eu comia um monte quando eu era criança. Criança, bem criança mesmo. Depois dos meus 4, 5 anos, eu não suportava peixe. Eu fui comer um pouco depois quando adulta. E aí depois, porque eu nunca gostei de carne, eu queria ver se eu gostava de alguma carne, porque eu tinha que comer carne. E aí depois eu vi que eu não gostava de carne nenhuma mesmo, que eu não queria. E de novo, né, eu sou do Goiás. A minha família é completamente carnívora. Vai entender de onde veio a minha aversão a carnes. Sim. E então esses são. Já a gente falou um pouquinho dos personagens. O noivo, a aversão, né? Por que ela tem também o vestidinho? Ela usou aquele óculos puxadinho. Aquele óculos puxadinho, ela é mais patricinha, ela é mais atarrachadinha também, como a Será que raiva, né? porque Ela é verdinha. exigente? Eu acho que é o verde, pra mim, verde é aquela coisa, pensando aqui agora, pra Um mim, enjoo. verde é um enjoo, é a cor do vômito, do cocô de neném. E vem disso. Porque eu fui pesquisar um pouco Claro. sobre. Porque é isso, quando a gente vai falar em termos de linguagem e de emoções em cores, Sim, que é um assunto fantástico. fantástico. Então, o amarelo é a alegria, é uma cor meio universal disso. A raiva é vermelha,
A tristeza é azul. Não, e as formas, além das cores, a gente vê as formas dos desenhos que foram muito bem pensadas. Né? O nojinho, que é isso, é essa menina delicadinha. Então você vê que tem uma Exigente também. delicada e uma delicadeza e uma exigência, né? Então ela tem o quadrilzinho um pouquinho mais larguinho, ó, tá de vestidinho, Cinturinha. cinturinha fina. Então tem um pensamento, né, por trás dessa construção da forma da emoção. O medo que se dobra sobre si mesmo, a raiva que é atarracada e tá ali, né? E uma parede praticamente. A alegria que é toda espivitada e é mais para cima, né? Mais para o céu. E a tristeza que é toda arredondada e é mais para a terra. Nós duas, acho que por trabalharmos na área de saúde mental, sermos apaixonadas por regulação emocional e por essa questão da corporificação, a gente percebe o que ver, o gesto, a forma, o que isso me afeta, Impacta, como como isso me isso me afeta, afeta. o que surge em mim Isso. quando eu vejo cada personagem. E você que está assistindo a gente, parou já para observar o que surge em você ao ver cada personagem? Porque eu acredito que eles pensaram nisso para trazer experiência a quem Exatamente. assiste. Para as pessoas, então, a gente é afetado, mesmo que a gente não saiba que a gente está sendo afetado. A gente às vezes não tem a consciência, mas a percepção ela está ali. Né? A percepção ela é sempre presente. Porque a gente tem esses estereótipos dentro da nossa cabeça, que conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai agrupando. Sim. A gente tem as formas, a gente tem a experiência também, a sensação corporal. Por mais que a gente não esteja consciente disso, a gente tem isso em nós. Então é o que o Jung falava dos arquétipos, né? Isso passa por todos nós, isso perpassa a experiência humana. Sim. É de nós, pertence a nós enquanto experiência, é ancestral, é instintivo. Então isso é algo biológico. A gente pode dizer que vem da nossa ancestralidade mesmo. A psiquiatria translacional, que lida até com traumas e tal, vê que isso vem de gerações passadas. E queria colocar agora o painel de controle ali, a cabine de controle, e algumas áreas Sim. do filme, saindo dos personagens. São as áreas de interesse, né, que são os parques diferentes. Então tem a área da família, a área da bobagem, a área Das amizades, né? Que mais a que ilha tem? da A ilha das amizades, a ilha. Ai, aí eu não lembro e mais. conforme a Riley começa a entrar num processo depressivo, não falo que é uma depressão, claro, mas ela começa a entrar num processo depressivo, as áreas vão ruindo. Então, aqueles são questões que dão substância pra gente na nossa vida. Né? Essas áreas. E que essas áreas mudam. Uhum. O que nos dá chão quando a gente tem um determinado momento da vida pode não ser o que nos dá chão em outros momentos. Até só trazendo o 2 tem a área do namoro, né? Sim. Que não tem. Ainda Que não não tem desenvolveu, porque não tá lá ainda. essa consciência. E aí tem toda a parte da neurociência que eu adoro. Então, as emoções, as bolas de memórias. Sim. Você tem as memórias-chave, que de alguma forma foram tão impactantes que ganham um espaço próprio ali. E que essas bolas, elas são marcadas. Essas memórias, conforme elas chegam, elas são marcadas por uma cor. Que era a emoção predominante no momento da memória. O que eles não sabiam, os personagens, é que essa cor podia mudar. Sim. Isso eu acho.
Porque a gente não pode mudar o fato passado, mas a gente muda a maneira como a gente percebe, como a gente vivencia aquilo que aconteceu conosco. E Então aí a gente entra, muda o passado. a gente muda o passado. E aí entram os traumas, né? Exatamente. Que os traumas, então se a gente for falar de coisas que impactaram, esses traumas, como a gente já falou, eles continuam influenciando no meu comportamento, muitas vezes inconscientemente. E aí, uma linha toda voltada para isso, de tratamentos, psilocibina e, enfim, acetamina, várias estratégias têm feito com que a gente tem trabalhado com isso para quê? Para que a gente pegue essa memória, toque essa memória com uma emoção diferente e ela seja recolocada diferente no nosso cérebro. E isso é possível. Sim. Mas também é possível que aconteça como aconteceu com a Riley. De ter começado a passar por essa transição, essa mudança de dificuldade. E a tristeza toca numa memória-chave. Pode acontecer também um outro tipo de mudança, de lente para uma memória. A Riley estava mais em processo de tristeza, mais depressiva. E uma memória-chave que tinha o prisma da alegria, tinha a cor amarela, se torna azul. Vira uma memória de tristeza. Mas quando a gente vai olhar no final do filme, na verdade, essa memória que estava focada em um momento, que era dela se divertindo com a família, com os amigos, após um jogo de hóquei, na verdade, tinham acontecido coisas antes que ela não lembrava. E aí ela lembrou quais foram as coisas. Eles perderam o jogo de hóquei. Sim. E a Riley, aparece ela em cima de um galho de árvore triste. Então os pais vêm, a acolhem e eles se divertem. Ela vai e estimula ela a voltar pro gelo para jogar e marcar gol de uma forma divertida. E aí fica registrado esse momento numa primeira passagem. Mas a gente vê depois, com toda essa bagunça que acontece no filme, que teve uma tristeza antes. Que a gente precisa, na verdade, dessa integração, né? Então, eu já falei isso, acho que eu vou falar em todos os vídeos. Não dá pra gente ficar monotonal, né? Numa única emoção. Porque senão a vida fica... A gente entra em estado de sofrimento. Não dá pra ser só alegria, não dá pra ser só tristeza, não dá pra ser só raiva. Então, quanto mais nós fizermos variações de atitudes emocionais, né? Quanto mais variações, eu falo, quanto maior o nosso leque de emoções em nós, de formar emoções, de reconhecer emoções, mais rica e mais colorida é a nossa vida. E tem uma característica da alegria, além dela quicar e ser toda espivetada, ela é centralizadora, ela é mandona. E se você prestar atenção lá no centro das memórias, a maioria das memórias é amarela. Sim, ela queria Ela quer organizar dominar todo o negócio pedaço. todo. E quando a gente vai pro segundo filme, aí também é uma outra comparação, as bolas são coloridas. E Já uma teve mesma uma bola integração. já tem várias cores de emoções diferentes. Então existe uma rigidez, né, da alegria, que quando ela passa por toda essa jornada aí, porque ela não permitia que a Riley ficasse desconfortável, triste, com raiva, sendo que tinha um contexto totalmente adequado. Tanto que, assim, falei que faltou a surpresa, né? O ó ali, porque se a gente for olhar, né? É só alegria que é emoção de alto agrado. As outras emoções são todas desagradáveis, são todas desconfortáveis. E tem uma razão de ser. As emoções desconfortáveis, elas são mais responsáveis, vamos dizer assim, pela nossa sobrevivência. As chances da gente sobreviver
com as emoções desagradáveis foi muito maior. Então, elas estão em maior grau em nós. Mas a gente precisa aprender a reconhecer também as emoções que são boas. Sim. E fazer essa integração, que é o mais importante. Se a gente não tiver essa integração, aí a gente... E aí, o que eu acho interessante da gente poder entender é que a alegria ela só pode ter essa maleabilidade a partir do momento que ela tem experiência, que ela vai formando experiência. Mesma coisa Que é o processo de no desenvolvimento, né? Ou seja, à medida que a gente vai aceitando as nossas experiências, que a gente vai podendo viver as nossas experiências, ser afetado, compreender, criar linguagem, isso vira experiência em nós, expressar, né, o aprendizado que a gente teve sobre nós mesmos, a gente consegue fazer esse degradê das nossas emoções. Sim. Então aí a gente está falando de um processo de aprendizado. Aprendizado emocional, né? Exatamente. E outras questões aí vêm das memórias que elas têm uma sequência. Então tem as memórias-chave, algumas que estão ali também, estão num segundo plano. Aí você também tem que a alegria e a tristeza passam por um armazém de memórias que depois de um tempo vai para o descarte de memórias que simplesmente some como Bing Bong. Bing Bong. Ai, não lembro o nome. É o do elefantinho bonequinho, roxo. Bing Bong, que é fofo demais. Fofo, que era um amigo imaginário da Riley e que trazia muito conforto para ela. E a alegria, a tristeza encontram com ele de novo e ele ajuda no processo delas voltarem para a cabine de comando. E também tem a área do sono. Sim. Mostra ali um terror noturno, né? Quando a alegria e a tristeza chegam, bagunçam, o cachorro se quebra. E aí, como ela estava num momento de muito estresse, então é o sono REM, tá? Vou dando nome pro sono REM. Então, toda a neurociência tá ali. Sim. E Trauma, toda a importância. Trauma, memória de longo prazo, memória de curto prazo, sonho, áreas de interesse da vida. E tudo se conversa. Né? E numa criança em desenvolvimento. Exatamente. Que vai ficar bonito no segundo vídeo, quando a gente começa a ver como isso se desenrolou depois. Aí a gente vai fazer um outro vídeo para falar do segundo vídeo. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like aqui, deixa seus comentários. Se você acha que isso pode ser interessante para alguém, compartilha o vídeo, se inscreve no nosso canal.